Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O dia do Filho do Homem. Continuou falando a seus discípulos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la, e quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado, o outro deixado. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: Onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão as águias. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. A vinda de Nosso Senhor, que foi comparada a um fulgurante relâmpago cruzando rapidamente o céu, agora compara-se ao que sucedeu nos dias de Noé e Ló, tempo em que sobreveio morte súbita aos homens. Por isso diz: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. São João Crisóstomo. Por que então se recusavam a crer nas ameaças temíveis que ouviam, sofreram de pronto verdadeiro castigo. A alma imbele e preguiçosa deu em incredulidade, porque aqueles homens colocavam as esperanças na satisfação de seus desejos, pelo que segue: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Santo Ambrósio. Nosso Senhor dá claramente a entender que a causa do dilúvio provém de nossos pecados. Com efeito, Deus não criou o mal, senão que este foi concebido pelas nossas obras más. Ele não condena o matrimônio e os alimentos como se fossem nocivos, uma vez que o primeiro garante a sucessão das gerações, e o último é de necessidade natural. Todavia, é preciso prudência em todas as coisas, porquanto, onde há excesso, aí também há o mal. São Beda. Em sentido místico, a construção da Arca de Noé figura a edificação da Igreja pelas mãos de Nosso Senhor, os fiéis unidos entre si como ripas encaixadas. Concluída a obra, entra nela no dia do juízo, iluminando-a com a glória invisível de sua presença, para aí habitar eternamente. Ao mesmo passo em que a arca é construída, entregam-se os iníquos a muitos excessos. Estes morrem, porém, quando Nosso Senhor nela entra. Todos aqueles que neste mundo ultrajaram os santos combativos
hão de padecer de um suplício infindo. Os santos, todavia, serão coroados na glória. Santo Eusébio. Nosso Senhor, que havia citado o dilúvio, dá em seguida o exemplo de Ló, para que quem o ouvisse não cresse que haveria de vir outra catástrofe de água, dando a conhecer como há de ser a perdição dos ímpios quando a ira de Deus recair sobre eles como um fogo que desce do céu, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. São Beda. Silenciando quanto aos crimes nefandos dos sodomitas, Nosso Senhor unicamente menciona os delitos leves ou veniais, indicando com isso como haverão de ser castigados os pecados graves, quando mesmo que é lícito, se praticado com imprudência, é punido com fogo e enxofre. Prossegue. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Santo Eusébio. É para notar que o fogo do céu não desceu sobre os ímpios habitantes de Sodoma antes que Ló deixasse a cidade. Do mesmo modo, o dilúvio que caiu sobre a terra, matando todos os seus habitantes somente após Noé ter entrado na arca. Porque, enquanto eles viveram entre os ímpios, Deus refreava a própria ira, por evitar assim que sucumbissem ao lado dos pecadores. Quando, porém, decidiu destruir estes, separou-lhes dos justos. Assim sucederá na consumação dos séculos, quando os justos serão apartados dos iníquos. Pelo que segue, será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. São Beda. Porquanto aquele que agora vê tudo, todavia sem ser visto, quando se der a conhecer, passará juízo sobre todas as coisas. Ele voltará para julgar quando os homens, esquecidos de seus mandamentos, tiverem se tornado escravos deste mundo. Teofilacto Diócrida. Com a vinda do Anticristo, far-se-ão os homens lascivos e entregar-se-ão aos piores vícios, segundo as palavras do apóstolo, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ora, se o Anticristo é uma espécie de receptáculo de todos os vícios, que poderá então trazer aos homens, senão o amor ao pecado? Era nisto que nos queria instruídos Nosso Senhor pelo exemplo do dilúvio e de Sodoma. São Beda. Em sentido místico, Ló, que significa aquele que se isola, figura o povo eleito a viver como estrangeiro em Sodoma, isto é, entre os réprobos, apartando-se ou isolando-se o quanto pode dos crimes destes, e evitando assim a própria destruição. Tendo, contudo, Ló deixado a cidade, Sodoma perece, porque, no fim do mundo, virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. A chuva de fogo e enxofre que cairá do céu, contudo, não representa o fogo perdurável do inferno, mas o nascer súbito e imprevisto daquele dia terrível. Santo Ambrósio. Como neste mundo, porque vivem entre os iníquos, é de força que os bons achem-se em meio a tribulações do coração e da alma, merecendo assim o ter recompensas mais abundantes da outra vida, Nosso Senhor lhes aconselha dizendo: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Isto é, quem já alcançou o ponto mais alto da própria casa na prática das virtudes, que não volte a cair e se preocupar com as coisas terrestres. Santo Agostinho. Quem está no cimo da casa sobrepõe-se à carne e vive agora no espírito e a respirar um ar saudável. Os móveis da casa representam os sentidos carnais, que sobremaneira desvirtuam os que estão a buscar a verdade, cuja morada acha-se no espírito. Que vigie, pois, o homem espiritual, para que nos dias de tribulação não recaia na vida carnal, que se nutre dos sentidos corpóreos, nem se precipite no desejo de gozar os bens do mundo. Prossegue dizendo: igualmente quem estiver no campo, não volte atrás, que significa: não lance sobre o mundo olhar esperançoso quem, tendo renunciado ao século, dedica-se à Igreja.
seja plantando como São Paulo, seja regando como Apolo. Teofilacto Diócrida. São Mateus conta que todas essas coisas ditas por Nosso Senhor se referiam, na realidade, à destruição de Jerusalém, porque, vindo os romanos, aqueles que estivessem em suas casas não poderiam descer para pegar sequer o indispensável, mas teriam de fugir de pronto, e os que estavam nos campos não vingaram tornar às casas. Com efeito, consta que acertou de ser isso no tempo em que Jerusalém foi atacada pelos romanos, e que há de passar o mesmo quando da vinda do Anticristo e, especialmente, naquele tempo em que todas as coisas hão de chegar a termo, quando as calamidades sobrecederem às forças humanas. Santo Eusébio anuncia com essas palavras que levantar-se-á uma muito grande perseguição contra os fiéis do Cristo, liderada pelo filho da perdição. Ao tempo que precederá o fim do mundo, Nosso Senhor chama dia. Quem, pois, se puser a fugir, que já não torne e se despreocupe dos bens que abandona. Não imite, portanto, a mulher de Ló, que depois de haver deixado a cidade de Sodoma, olhou para trás e quedou-se morta, mudada em estátua de sal. Pelo que segue, lembrai-vos da mulher de Ló. Santo Ambrósio. A mulher de Ló, com ter olhado para trás, privou-se da própria natureza sua, pois, como Sodoma quedava-se-lhe atrás, assim também o diabo ia em seu encalço. Foge, portanto, da intemperança, abandona a luxúria, e tem em mente que Ló se salvou e alcançou as montanhas, porque não relanceou os olhos para a sua vida pregressa. A sua mulher, porém, como voltasse a cabeça para trás, não pôde contar com a ajuda do marido para chegar até os montes, mas ficou ali mesmo, pelo caminho. Santo Agostinho. A mulher de Ló representa aqueles que, no dia da tribulação, olham para trás, desviando os olhos das esperanças nas promessas divinas. Transmudou-se em estátua de sal para divertir os homens a não lhe seguirem o exemplo, tornando-se ela mesma o sal que os há de preservar da corrupção. Teofilacto Diócrida. Continuando, tira a conclusão do quanto disse até aqui. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. Como se dissesse, que ninguém queira, quando das perseguições do Anticristo, cuidar da própria vida, porque perdê-la-á, mas que aquele que seja entregar aos perigos e sofrimentos, esse salvar-se-á, prossegue, e quem a perder, vai conservá-la, com não se fazer servo do tirano por apego à própria vida. São Cirilo. Como se pode perder a vida para salvá-la, explica-o São Paulo. E os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os vícios e concupiscências, isto é, combatendo com esforço e piedade. São Beda. Nosso Senhor havia dito anteriormente que, naqueles dias, quem estiver no campo não deverá reverter para casa, referindo-se com isso não somente aos que regressarão abertamente dos campos, ou seja, que negarão a Nosso Senhor às claras, mas também aos que, embora pareçam olhar adiante, na verdade olham para trás com suas almas. Por isso diz: digo-vos, naquela noite 2 estarão num leito, um será tomado e o outro deixado. Santo Ambrósio. E refere-se a propósito à noite, porque o Anticristo será na hora mais escura, porquanto este, chamando-se a si mesmo de Cristo, cobrirá de trevas os corações dos homens. Cristo, porém, rebrilhará como um relâmpago, para que naquela noite possamos ver a glória da ressurreição. Santo Agostinho. Noite aqui significa tribulação. Teofilacto Diócrida. Adverte que a vinda de Jesus Cristo dar-se-á quando menos esperarmos, pelo que diz que virá a noite. Quanto aos ricos, que nas palavras de Nosso Senhor dificilmente poderão se salvar, deve-se entender que nem todos perecerão, assim como nem todos os pobres serão salvos. São Cirilo.
com os dois que se deitam no mesmo leito, parece querer designar os ricos a repousarem sobre as delícias do mundo, uma vez que a cama representa o repouso. Nem todos os ricos são ímpios. Alguns são bons e salvam-se pela fé. Estes, pois, serão acolhidos. Os outros, contudo, que não fizeram bem, serão abandonados. Quando Nosso Senhor descer do céu para o juízo, enviará seus anjos para, deixando nas terras os condenados, levarem consigo os homens santos e justos, segundo as palavras do apóstolo. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro de Cristo. Santo Ambrósio. De todos quantos foram abatidos pelas fraquezas humanas, parte é abandonada, isto é, reprovada. Outra, acolhida, ou seja, arrebatada no ar diante de Jesus Cristo. Prossegue. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. São Cirilo. Com a imagem das mulheres moendo, parece querer indicar os pobres e os que vivem acabrunhados sob o peso do trabalho. Do mesmo modo, o quanto segue. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Porquanto há grande diferença entre eles, os que padecem valorosamente as privações impostas pela pobreza e os que levam uma vida boa e humilde serão tomados. Os que, porém, inclinam-se às coisas profanas serão deixados. Santo Ambrósio. Ou a figura das mulheres a moer parece significar aqueles que buscam o alimento nas fontes ocultas, trazendo o que vai muito no interior à vista de todos. Com efeito, este mundo é como um moinho, e nossa alma está encerrada neste corpo como em um cárcere. Esse moinho, que figura a sinagoga, isto é, a alma maculada pelo pecado, a moer o trigo umedecido e podre, e incapaz de separar o interior do exterior, é abandonado, porquanto não produz farinha a contento. Por outro lado, a Santa Igreja, ou seja, a alma que não carrega as manchas dos pecados e que se põe a moer o bom trigo tostado pelo calor do sol eterno, oferece a Deus a boa farinha, tomada do coração dos homens. Quanto aos que representam os trabalhadores, podemos-los conhecer se atentarmos para o fato de que em nosso íntimo há 2 mentes, uma delas que se corrompe, própria do homem exterior. Outra, porém, é a do homem interior, que arranja a renovar-se a si mesma por meio dos sacramentos. São estes os 2 que trabalham no nosso campo. O zelo daquele produz bons frutos. A inação deste, no entanto, condena-o. Esses 2 homens no campo também representam os 2 povos deste mundo. Um fiel é eleito, o outro, infiel, é deixado. Santo Agostinho. Aqui parece que se dão a conhecer 3 tipos de homens. O primeiro deles, figurado pelo homem deitado na cama, é aquele tipo que, deleitando-se no ócio e no repouso, despreocupa-se de qualquer trabalho, seja secular, seja eclesiástico. A outro tipo pertencem os que, contando-se entre o povo, são governados pelos sábios. Estes, com efeito, são representados pelas 2 mulheres a moer, porque a elas convém os serem governadas por seus superiores. O giro da mó simboliza o círculo dos trabalhos que vão no século. Ademais, disse que moem juntas porque, com o ocupar-se das coisas do mundo, também servem à Igreja. Por fim, a terceira classe de homens é daqueles que exercem diversas funções na Igreja, que é um como o campo do Senhor. Cada um desses tipos encerra outros 2, os que permanecem na Igreja e são aceitos, e os que se tornam culpáveis e acabam deixados. Santo Ambrósio. Deus, que não é injusto, não trata do mesmo modo os que, tendo levado vidas iguais, distinguiram-se no zelo. Também recompensa a cada um segundo o mérito de suas ações. Não é, com efeito, a semelhança das vidas que produz a igualdade de méritos, uma vez que nem todos rematam as coisas que entraram a fazer, e unicamente quem persevera até o fim há de ser salvo.
São Cirilo. Como Nosso Senhor havia dito que poucos são os escolhidos, perguntam-lhe os discípulos para onde hão de ser levados. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: Onde, Senhor? São Beda. Duas perguntas dirigem a Nosso Senhor: para onde haverão de ser levados os eleitos e onde serão abandonados os iníquos? Uma delas respondeu a Nosso Senhor, a outra, contudo, deixou para que a interpretassem. Ele respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão as águias. São Cirilo. Como se dissesse: assim como a um cadáver abandonado acodem de pronto as aves carniceiras, assim, quando vier o Filho do Homem, todas as águias, entenda-se, os santos, entrarão a circundá-lo. Santo Ambrósio. Comparam-se as almas dos justos às águias, porque buscam as coisas do alto, desprezam as de baixo e alcançam longa vida. Pelo que é do juntar-se em torno do corpo, não há margem para descrermos de que estas coisas verdadeiramente sucedem. Máxime se lembrarmos de que José de Arimateia recebeu o corpo de Cristo depois de o ter requestado a Pilatos. Não te parecem também como que águias ao redor do corpo aquelas mulheres e o círculo dos apóstolos que rodeavam Nosso Senhor? E não se fará semelhante às águias em torno do corpo quando vier nas nuvens para que todo olho o veja? É este o corpo do qual foi dito: porque minha carne é verdadeiramente comida. Em torno deste corpo vão as águias a voejar com as asas espirituais, como todos os que creem na encarnação de Jesus Cristo, e da mesma maneira a Igreja, na qual somos renovados espiritualmente pela graça do batismo. Eusébio. Ou estas águias que buscam o alimento entre animais mortos representam os príncipes deste mundo, e todos os que perseguem os santos de Deus, a cujo poder são entregues os homens sem mérito, aos quais chama corpo ou cadáver. Ou ainda, com esta imagem se designam as potestades vingadoras a sobrevoar os ímpios. Santo Agostinho. Todos esses ensinamentos, registrados por São Lucas em ordem diferente daquela apresentada por São Mateus, ou foram relatados por antecipação, porque quisesse mencionar antes o que em realidade sucedeu depois, ou por querer nos dar a entender que foram ensinados por Nosso Senhor 2 vezes. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.